Né, o último dia da nossa Business Week, que a gente vai falar, inclusive, de um assunto que eu acho que todo mundo quer saber, né? Como economizar dinheiro e como investir o que faltou, né? Ou o que sobrou, na verdade. Então, bate-papo de hoje sobre educação financeira, planejamento financeiro, como gastar menos, como é que eu faço para investir o que sobrou, qual é o meu perfil de investidor, qual é a minha rentabilidade que eu vou ter no curto, médio e longo prazo, o que é curto, o que é médio e o que é longo prazo para mim, para você, para você. Ou seja, a gente tem diversos tipos de possibilidades de se fazer da maneira correta e também de se aventurar, né? Porque tem muita gente, a gente hoje está falando muito de investimentos, baixe aplicativos, faça você mesmo seu portfólio. Só que não é uma coisa para amadores. Quando a gente fala de investimentos, acho que o manejamento do dinheiro, na verdade, pode ser inclusive a coisa mais fácil a se fazer. A grande questão é você saber o que fazer com o dinheiro no médio e longo prazo. Que é justamente isso que a gente vai discutir hoje, sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, formação de portfólio e por aí vai. Para isso, a gente vai estar com o Leandro Trajano, que ele é educador financeiro de essência, né? Personal financeiro, para falar a verdade. É um cara que bem ativo nas redes sociais, é um cara que trafega bastante na área da educação financeira, é um exponencial aqui no nosso estado, quiçá no país, né? E a gente também vai estar com o Guilherme, que Guilherme já é um cara que respira investimentos, é sócio da Multivest Capital, ele, na verdade, é o responsável por formar patrimônios, formar capital, formar portfólios, ou seja, se vocês fizerem alguma coisa de errada, culpa dele, né? Então, o bate-papo de hoje, para encerrar com chave de ouro, digamos assim, a nossa programação da semana, a gente vai falar nada mais, nada menos do que dinheiro. Então, primeiro, Leandro, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer te receber mais uma vez aqui no CEDEP, não é isso? A gente já tem uma parceria bem bacana, então seja muito bem-vindo. Boa noite, muito bom estar com você, Tiago, com você, Guilherme, com todos que estão acompanhando a gente aí agora ao vivo, né? E os que vão vir depois também para acompanhar. E sem dúvida, uma noite de sexta com um assunto que para algumas pessoas termina sendo um pouco indigesto e, opa, deixa isso para amanhã, né? Mas quem estiver por aqui com a gente, seguramente vai tirar boas lições, bom aprendizado, boas dicas e reflexões sobre esse universo da educação, do planejamento financeiro e sobre o mundo dos investimentos. Então, vamos dar esse pontapé inicial aí que o negócio vai ser bom. Coisa boa. Guilherme, obrigado por estar mais uma vez aqui. Guilherme também já trafegou no CEDEP, né? Já é um cara que já é da casa. Então, assim, e é também um dos exponenciais com relação ao investimento. É um cara novo, muito arrojado e que respira, na verdade, planejamento em termos de investimentos. Então, Guilherme, obrigado por estar aqui. Boa noite. Obrigado, Tiago. É um prazer enorme voltar à CEDEP e agora com endereço novo, né? Então, mais estrutura ainda para os desafios do futuro. Coisa boa. Então, para começar o bate-papo da gente, Leandro, já vou jogar a bola para você. Sexta-feira, como você falou, né? Sextou. Como é que eu faço para sextar de maneira mais saudável? Não em termos do que eu vou comer, mas do que eu vou gastar, né? Geralmente a gente se permite, poxa, trabalhei tanto a semana toda. Aquela desculpa, né? Trabalhei a semana toda, eu mereço gastar um pouquinho mais, até porque é sexta-feira, amanhã é sábado, então tem vou pedir no iFood uma comida diferente, à noite eu vou sair para jantar, se brincar durante o dia eu vou dar um passeio no shopping, sei lá eu vou ter que gastar mais alguma coisa. Domingo, praia, né? Então assim, porque ninguém é de ferro, então como é que eu faço para mesclar o prazer da vida, né? Porque também você não pode abrir mão do cafezinho que as pessoas falam, e ao mesmo tempo também ter responsabilidade financeira. Isso é um ponto bem interessante, porque é bastante desafiador também. Como administrar o presente e investir no futuro. Como ter equilíbrio sem fazer parte de mais da metade da população que gasta mais do que ganha. Sendo tão tentado, sendo tão convidado frequentemente a gastar, a consumir, a comprar. E aí, será que vai caber o que eu preciso realmente junto àquilo que eu tenho desejo, que eu quero fazer para planejar uma vida financeira melhor, para ter mais conforto e mais tranquilidade? E isso é realmente um grande desafio. Por isso é fundamental que a gente entenda bem as nossas despesas, que a gente tenha um domínio maior do nosso orçamento, para evitar também, aí na contrapartida do outro lado, esses destruidores de sonhos, que eu costumo chamar, né? Esse eu mereço, que termina sendo um fantástico motivo aí para detonar a vida financeira e a dieta de muita gente. A vida financeira e a dieta, a pessoa passa a semana toda comendo folha, comendo salada, chega na sexta-feira, hoje é sexta, não, eu mereço, a semana foi pesada, não, há meses que eu não estou gastando muito, não tenho saído de casa, então vou gastar com isso, com aquilo. E aí quando chega no fim do ano, parece que está todo mundo viajando, está todo mundo lá na timeline em algum lugar diferente, e você está em casa e fica meio chateado com isso. De repente tem até quem solte uma foto qualquer também ali para fingir que está em algum lugar, mas está em casa. E por que isso? Porque eu não consigo organizar.
Porque muitas vezes a gente vai detonando com os pequenos desejos a possibilidade de realizar sonhos, feitos e planos maiores que a gente tem. Por isso essa contenção, esse cuidado, a atenção ao que é prioridade e ao que é necessidade, para que você equilibre isso também diante dos seus desejos, daquilo que a gente quer, daquilo que você quer para o dia a dia que é relevante. Guilherme, pegando só um ganchinho do que Leandro estava falando aqui agora, esses desejos, vamos dizer que eu realmente não cedi, né, eu não estou cedendo, na verdade, aos meus desejos. E aí eu estou começando a me controlar financeiramente falando. Vamos falar das pessoas que estão começando a flertar com a possibilidade de investimentos. Até porque eu acho que mais de 90% da população brasileira não consegue sequer fazer o saving, né, de R$1, né, pelo menos em 2019 foi mais ou menos isso que aconteceu. As pessoas que conseguiram fazer algum tipo de saving foi um valor, vamos dizer assim, residual pequeno, e foi considerado tipos de investimento, por exemplo, comprar imóvel, que vamos depender da corrente, a gente pode defender que sim, pode defender que não. Comprar um automóvel, na verdade, então assim, a gente sabe que se deprecia ao longo do tempo, existem outros custos indiretos que a gente não leva em consideração na compra de um automóvel, e a maioria esmagadora, poupança. A gente sabe que uma taxa básica de juros a 2%, uma inflação, a depender do final do ano, a gente pode ter uma rentabilidade negativa, né? Monetariamente falando, a gente pode ter um ganho, mas em termos de rentabilidade, aquele investimento está perdendo. Como é que eu faço para, vamos dizer assim, num boom de informações que eu tenho hoje, pegar o gancho das redes sociais, vou começar a seguir um monte de pessoas que falam sobre investimento. Ela vem um cara de fundo de investimentos, aí fala sobre lajes corporativas. O cara, que porra é laje corporativa? Aí o cara, vou falar de taxa básica de juros da Selic, então, Selic tesouro direto, como é que faz? Aí o cara, laje corporativa, tesouro direto. O que é tesouro direto? É ouro? Aí não, tem investimento em ouro, mas é o metal? Não, é um título que você pode comprar. É no Brasil? Não, pode ser no exterior. Gente, pelo amor de Deus, é um bombardeio de informações muito grande. Como é que eu, leigo, que eu consigo salvar, sei lá, R$200 por mês, e com maior esforço danado, até porque não está tendo jogo de futebol presencial, porque se tivesse, eu já compraria... Não tinha os 200, exatamente. Como é que eu, leigo, começo a me preparar para pensar em médio e longo prazo para investimentos? Isso no teu ponto de vista. Lógico que não é dica de investimento. Sim, lógico. Né? Mas no teu ponto de vista, como é que eu consigo fazer isso? Então, o primeiro passo, o Leandro falou um pouco, e você também, Tiago, tem aquela receita mensal, é como uma empresa que precisa ter lucro. Ter receita ali mensal acima da despesa. E isso acontecendo, claro que você vai começar juntando R$50 por mês, R$100 por mês, mas o importante é a disciplina. É o ato de ir lá e juntar um dinheirinho e ir juntando. Na realidade, quando você tem pouco capital investido, no final do dia, talvez o Leandro não vá concordar comigo, mas no final do dia não faz tanta diferença. Está na poupança com R$5.000 ou está em outros ativos. A diferença que faz de ir para os outros ativos, quando você tem pouco dinheiro assim, é o conhecimento que você vai ganhar nesse momento inicial que você pode errar, porque você tem pouco a perder. Então, na prática, no final do ano, no lugar de ter R$5.600, você vai ter R$5.750. Então, a diferença é que ali é um bom jantar com a patroa, um tanque de gasolina, mas o que importa nesse processo é o aprendizado que você vai ter se expondo a novos produtos de investimento, que ao longo dos anos, quando esse montante que você vai juntando for crescendo, esse seu aprendizado hoje vai fazer toda a diferença, porque você vai conhecer o que é um tesouro direto, você vai conhecer o que é um título pré-fixado, o que é um título atrelado à inflação, estudo na seara dos títulos públicos, você vai conhecer os fundos de investimento, fundo de investimento em ação, você vai até poder se aventurar em comprar ações diretamente, né, como mecanismo de renda, de juntar patrimônio. Então, é algo que eu vejo quando você está começando assim, a juntar os seus primeiros talquês, né, a moeda atual, né, Bolsonaro, o seu real. Quando você começa a juntar os seus primeiros reais, é importante você tentar abrir uma conta na corretora, tentar seguir planejadores financeiros na internet, para poder ganhar conhecimento. Agora, você tocou um ponto muito bom, Tiago, que é a questão do excesso de informações. Né? E isso é muito perigoso para quem já começou.
Porque a pessoa fica com aquele faniquito de ficar mexendo na carteira, ficar mexendo em jazeiro. E eu estava vendo um estudo essa semana que o pessoal lá da Multinvest preparou, que foi o seguinte: você investe R$1.000 por ano desde 1997 na Bolsa de Valores. Só que você tem um gênio que investiu esses R$1.000 no dia que a Bolsa estava na mínima no ano. Você tem um cara abobalhado que investiu os R$1.000 no dia que a Bolsa estava na máxima do ano. E você tem o cara que investiu R$1.000 no primeiro dia do ano. Sabe qual a diferença de um para o outro? A diferença é menor que R$40.000. É R$217.000 para o abobalhado e 260 e poucos mil para o gênio. E o cara que comprou no primeiro dia do ano juntou ali, mais ou menos no meio, 240 e pouco. Então você vê que no final do dia, esse, digamos assim, market time que a gente chama no mercado não é tão importante. É mais importante a disciplina, o foco, o planejamento. A questão dos aportes, não é isso? Então você tem a consistência dos aportes. Então, assim, acho que a variação, na verdade, porque o que se passa para a gente, principalmente de alguns influenciadores, existem alguns que a gente conhece, que são bem responsáveis naquilo que eles fazem, ou seja, eles são, na verdade, meio que educadores financeiros e educadores de investimento, mas eles não fazem dicas de investimento, tipo, invista na Magazine Luiza, compre Azul, vai não sei da onde. Não, eles não fazem isso. Eles fazem uma coisa um pouco mais fundamentalista, baseada em algum tipo de dados, e aí trazem a informação, e você, por si só, tem um know-how para saber se é bacana ou não fazer determinadas coisas. Só que, ao mesmo passo, a gente tem aquelas pessoas que digam faça, 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 faça. E a gente também é bombardeado de informações em, caramba, a bolsa está caindo, compra, a bolsa chegou no ápice, vende, que é justamente essa pessoa que trafega bastante com relação a isso. É claro que você consegue fazer ganhos exponenciais a depender do tiro que você consegue dar. Mas eu vou dar um passo anterior para chegar nesses tiros que a gente consegue dar. E vou jogar para Leandro. Tajana, a gente tem uma sociedade que ela é muito ostentadora e ela é muito consumista, né? A gente é treinado para consumir, a gente é treinado para gastar. A gente precisa comprar roupa, comprar carro, a gente se veste para os outros, a gente come para os outros, a gente vai para um restaurante, tira foto da comida, publica no Instagram, vê quantos likes teve. A gente é treinado para fazer isso 24 horas. Quando a gente deixa de fazer isso, é como se a gente estivesse traindo a própria cultura de consumo que a gente foi inserida. A gente se sente mal por não contribuir. E a gente vê as pessoas com carro novo, com roupa nova, viajando, fazendo um monte de coisa. A gente, caramba, eu estou juntando dinheiro para colocar aqui na Multinvest, para daqui a não sei quantos anos eu ter 40 mil reais de diferença, daqui a não sei quantos anos. Beleza, vou ter 40 mil reais de diferença, mas eu vou estar com 60 anos de idade. E eu deixei de ir para ilhas da Tailândia e curtir minha vida, porque não vai fazer sentido ir agora. Então é um tempo que eu não consigo pagar para retornar. Então a gente vive nesse limiar muito tênue. Como é que eu faço, Leandro, para tentar fazer esse tipo de equilíbrio e dizer não para uma sociedade que ela é muito imediatista e também ela vive num tipo de tribunal? Se você chegar com um celular antigo, principalmente os homens, se a gente chegar no celular, por exemplo, a gente está num barzinho, sexta-feira agora, a gente vai conversar besteira no bar, se não tivesse processo de pandemia, né? Geralmente a gente coloca o celular em cima. Se fosse aquele Motorola que abre, que não sei o que, não, isso é um dinossauro, né? Pelo amor de Jesus Cristo, vamos trocar, vamos fazer uma vaquinha para, ou seja, a pressão, ela é social, ela é de diversas esferas. E você acaba, poxa, eu preciso comprar meu celular. E até pode ser dentro de casa. A esposa, o marido, o companheiro, a companheira fala, meu filho, troca esse celular, pelo amor de Deus, vou lhe dar um, a gente vai fazer uma vaquinha para lhe dar. Mas isso não me incomoda mais, mas está me incomodando. Ou seja, existe toda uma atmosfera de consumo que você precisa dar satisfação, infelizmente, como se fosse. Como é que eu falo não e me sinto bem? Basicamente, essa pergunta de 1 milhão para investir aqui com a Multinvest. Esse ponto é bem interessante, né? Porque isso está aliado também a um pouco do que vocês trouxeram em relação à infodemia, né? O que é isso? Infodemia é a epidemia de informação. A gente tem uma epidemia, um fluxo de informação que não suporta. Você tem que filtrar, tem que fazer a sua curadoria, tá? De quem você quer que sejam seus curadores. Isso até mesmo quando você vê um anúncio passar na timeline do Instagram e aquilo não te interessa, ou está te tentando de uma forma que você sabe que não vai ser positiva, que você pode gastar mais do que deveria, e você pode clicar naqueles 3 pontinhos que estão lá em cima à direita e simplesmente dizer, esse anúncio não me interessa.
Eu quero ocultar esse tipo de anúncio, eu não quero que apareça mais. Você deve ser realmente mais radical para algumas coisas. No sentido de, não vou falar de marcas aqui, mas até poderia, porque é o que eu digo. No meu caso, eu sou até um curador também. Então, eu tenho que falar de marcas de algumas coisas e tal, que é para dizer, olha, mas tem alguns aplicativos que não só as mulheres, mas muitos homens gostam também, e que vão estar enviando ali os posts, as notificações, e que se você está numa fase que não pode gastar tanto, que você está precisando se conter, porque teve uma redução de renda, ou porque houve uma redução de renda na família, então desinstala esse aplicativo. Situação extrema, a gente tem que ter atitudes extremas. E muitas pessoas perceberam nessa fase que a gente ainda vive de pandemia, como é possível sim viver bem com muito menos. As pessoas precisaram mostrar menos, não é? Por quê? Muita gente não estava saindo de casa. Então, eu vou falar de mim, tá? Hoje eu tive o luxo, a oportunidade de botar um relógio. Eu não uso um relógio há muito tempo. Aliança eu não uso há não sei quanto tempo. Calça jeans, meu Deus, eu hoje quase que vinha de bermuda pedindo para... que é coisa rara, eu tenho conseguido ficar em casa. Então, as pessoas viram essa possibilidade, então, com o fato de estar em casa, que é possível comer bem em casa, que, opa, eu tenho um talento para cozinhar, ou a gente pode desenvolver isso. Eu posso gastar menos, e gastando menos hoje, administrando melhor, eu vou ter essa sobra, eu vou conseguir poupar, mas não para botar na poupança, aí fazendo a amarra, para que eu possa buscar conhecimento, porque se eu poupo e tenho conhecimento, dificilmente você vai ser conservador, você vai passar a evoluir. E evoluindo você não vai ficar na poupança. E você vai começar a entender esse negócio de botar o dinheiro para trabalhar para mim. Então esse não vem de dentro, esse não vem de acordo com seus valores, vem de acordo com os seus objetivos. E você tendo isso bem claro à sua frente, você vai evitar um pouco aquilo do que nos tenta muito no dia a dia, né? Guilherme, não vou deixar meu dinheiro na poupança, mas eu também tenho medo da desgraça da Bolsa de Valores. Né? Até porque se eu coloquei sexta-feira com 98 mil pontos, ela encerrou a semana com 95, 96. Ou seja, eu já estou com uma safena aqui no meu coração, né? Que eu perdi dinheiro. Já perdi. Exatamente, perdi o seu dinheiro do ano inteiro. Então, tirando da poupança, vamos pegar, sei lá, 5 mil reais. 5 mil reais, tirando da poupança. De maneira conservadora, e que ao mesmo tempo renda um pouquinho mais que a poupança, e que tenha uma liquidez, vamos dizer assim, eu sei que tem um CDB de liquidez imediata. No teu ponto de vista, uns 3 investimentos que você colocaria o dinheiro além da poupança, se fosse o caso, para ser conservador. Né? Vamos pegar a parte didática e a parte evolucionista, digamos assim, dos investimentos. Eu não vou tirar 5 mil reais da minha poupança, que eu suei pra caramba para fazer, e vou jogar sei lá, numa ação qualquer dessa. Eu quero render um pouquinho mais, mas também ainda segurar um pouquinho. Como é que eu faço? Assim, em primeiro lugar, se esse recurso é uma reserva de emergência, que é algo que você vai precisar se perder o emprego, você ficou numa situação, você é autônomo e, enfim, vem uma pandemia, é um dinheiro que você necessita, se ficar doente, vai precisar, que é o dinheiro de emergência imediata, é um dinheiro que é importante manter a liquidez e o conservadorismo sobre esse recurso. Então, tirando que esse dinheiro já está reservado e guardado, até mesmo numa poupança, aí você começa a querer investir em produtos que vão lhe dar um retorno um pouco maior, né? Eu falo geralmente, Tiago, que você pode, digamos assim, se você tem disciplina, até mesmo o perfil conservador, ele pode alocar um pouco mais em produtos de renda variável, que se chama. O que é um produto de renda variável? É você investir no mercado de ações, é você investir em fundos imobiliários, né? Esse é um mercado de renda variável. Então, eu uso assim, eu não sou planejador financeiro, eu não faço esse tipo de assessoria, mas o que eu digo é, se um cara conservador, ele tem disciplina de alocar passivamente nas classes de ativos os recursos, ele consegue ser muito mais... A palavra talvez não fosse agressivo, mas é agressivo. Tá? Mas o conceito não é de agressivo, é porque... Vamos dar um exemplo. Se um cara ele coloca 80% desse recurso em maneira conservadora numa renda fixa no CDB, de liquidez, porque é algo que tem liquidez. Quando você olha o investimento, você tem que olhar 3 fatores. Retorno, liquidez, que é a velocidade que você transforma aquilo ali em dinheiro para gastar, para investir, para qualquer outra coisa. E você olha o risco.
né? E o risco no mercado é tido como volatilidade, é quanto aquilo ali varia. Se eu vou tem títulos públicos que são considerados arriscados porque eles têm muita variação no preço. Porque se você leva um título público até o vencimento, você vai ganhar a taxa acordada. Mas se você pegar um título público e comprar agora para vender daqui a 2 semanas, ou vender daqui a 2 meses, e um título público que vai vencer em 2031, então se a taxa de juros, que a gente chama no mercado, abrir, você vai perder dinheiro. Porque, enfim, é precificado conforme o mercado. Então, voltando aqui para a questão, para não me alongar muito mais, se um investidor conservador ele coloca 20% dos seus recursos vamos dizer, metade em um fundo de ações, ou um ETF, que é um índice que replica o fundo de ações, que temos o mais famoso, é o BOVA11, né? E outra metade em alguns fundos imobiliários, né? São ativos de volatilidade, de risco, né? Mas ele é conservador. E o que é que ele faz? Se esses ativos caírem muito, como caiu agora na crise, cair 40%, cair 50%, ele realoca. Ele tinha 100 partes, 20 ele botou em renda variável. A parte de renda variável cai 50%, ele vai ter o quê? Que condição ele vai ter? Ele vai ter 90 partes, 10 em renda variável, o que representa uma proporção aí de 12%. Ele vai lá e vai rebalancear. Ele vai vender a parte de renda fixa, que ele tem um pedacinho, e vai botar a renda variável dele em 18%. Esse tipo de estratégia passiva, e o contrário acontece quando a renda variável sobe. Esse tipo de estratégia passiva faz com que o investidor conservador, na minha opinião, possa ter uma alocação maior do que os planejadores financeiros normalmente mandam. Porque quando o cara é conservador, o cara manda botar só, não botar bolsa, botar 5% só em bolsa. E eu tento mostrar essa visão para quem vem com esse discurso. Eu queria até ouvir a opinião do Leandro a respeito desse tipo de estratégia, que é, digamos assim, você tem uma macroalocação conforme o perfil do investidor, né? E você vai fazendo balanceamento de maneira passiva conforme o perfil da pessoa. E ao longo do tempo, ao longo dos meses, dos anos, esse investidor pode se sentir mais seguro de mudar o perfil de risco. Porque o perfil de risco é a vida da pessoa que faz. É a quantidade. Aí, enfim, isso aí já estou entrando em outros temas que eu acho que o Leandro pode falar melhor já. O perfil da pessoa, Leandro, ele começa a ser traçado da maneira com que ele começa a lidar com o dinheiro, ou a maneira com que a sociedade faça com que ele lide com o dinheiro. Por que essa pergunta? A gente tem, por exemplo, classes sociais que elas impõem basicamente que você tem um padrão de vida baseado na sua profissão. Então vamos pegar aqui, sei lá, um médico bem-sucedido, um advogado bem-sucedido. Se eu pedir para as pessoas imaginarem qual seria o traje de um advogado bem-sucedido batendo um papo com você no escritório, todo mundo iria pensar basicamente a mesma figura, né? Um cara com terno, sentado, com o escritório, o background dele cheio de livro, e por aí vai. Ou seja, é uma expectativa que a gente cria baseada naquela figura que já foi vendida para a gente há muito tempo, certo? Então, o meu perfil para poder investir, ele é mais fácil ser feito pelo avatar ou pela pessoa realmente? Porque são coisas diferentes. O que é que tu achas? Olha, eu acredito que, primeiro, é muito importante que a pessoa tenha esse conhecimento, esse autoconhecimento, que respeite isso e que, caso queira realmente começar a diversificar um pouco, aí eu chego depois no perfil, tá? Certo. Caso queira começar a diversificar um pouco, poxa, primeiro você pode investir em você, seja através de tempo, porque nas redes sociais ou no YouTube, e muito mais, hoje a gente tem conhecimento aí à toa. Eu sempre falo, não lembro se é o campeão olímpico e vice-mundial ou vice-versa, de lançamento de dardo, né? É um queniano que aprendeu no YouTube. Então, assim, poxa, está ao alcance de todo mundo. E se eu não me sinto tão seguro, não faltam profissionais para que você possa procurar. E com isso você vai ver que mesmo conservador, você pode sim ter na sua carteira de 5% a 10% na renda variável. Contanto que você conheça minimamente o que você está fazendo. Afinal, se eu chego aqui e falo, Guilherme, poxa, Tiago, vamos investir no negócio que um amigo meu está para começar. Agora tem que entrar hoje. O limite está aí já e o negócio é bom. Vamos entrar, 50 mil de cada um aqui, dá retorno.
Olha, algum louco por aí pode entrar, mas poucas pessoas vão investir em algo que não conhecem. Então, por isso os produtos a gente tem que ter muito cuidado também. E o perfil termina se determinando muito pelo histórico, pela herança que a gente recebeu de nossos pais que viveram a época de inflação, que a gente não era incentivado a juntar dinheiro, porque vinha a maquininha atrás comendo, então se você juntasse dinheiro, você ia comprar mais caro depois. Também pelo fluxo de consumo, como a gente falou anteriormente, a gente é o tempo todo incentivado a gastar e não a poupar e a construir, e com tantas outras barreiras que foram criadas que fazem com que a gente não tenha um hábito mais de planejar, de poupar, de pensar no hoje, sabendo que sim, deve haver o amanhã, e não viver carpe diem loucamente como amanhã não sei nem se estou vivo. Então isso faz com que muitas pessoas rasguem dinheiro de uma forma muito constante e que nem percebam isso. E com base nisso se dizem conservadoras, ou dizem que, poxa, eu não gosto de números, eu não entendo de investimentos, e vivem com essas barreiras. Chegam a certa altura da vida que vem que era sim possível virar o jogo, mas aí já acreditam que é tarde. E aí esse é um grande desafio, a gente dosar tempo, energia e dinheiro. Quando a gente é mais novo, quando a gente tem uma meia-idade e quando a gente é mais velho. E esse vai ser sempre o dilema da maioria das pessoas. Por isso é tão importante a gente buscar esse autoconhecimento e aliar isso aos nossos valores e ao nosso planejamento. Então, valores com conhecimento, não é? Autoconhecimento e com planejamento é capaz de ditar muitas das regras e quebrar esses estereótipos que as pessoas trazem para a gente aí. Guilherme, uma pergunta que sempre me fazem, voltada para investimentos, e eu sempre recuo porque eu não gosto de falar de investimentos para ser ninguém. Eu digo o que eu faço, baseado... Depois vou dizer qual a pergunta que mais me fazem. Tá. Então, assim, sempre me fazem o porquê eu faço isso, e eu vou explicar, assim, basicamente, vou fazer uma projeção para os próximos 2 anos, e eu vou te fazer uma pergunta que me fazem, e aí eu quero que você responda que você é o cara de investimentos e, enfim, cada um no seu quadrado, né? Então, por exemplo, o que a gente tem hoje, a gente tem uma taxa básica de juros da Selic muito baixa, né? Existem, inclusive, na verdade, existem correntes que ainda dizem que a gente tem a possibilidade de cair ainda 0,25% daqui para o primeiro trimestre do ano que vem. Existem correntes, a depender da reação da economia e também da inflação, né? Até porque a gente tem um risco fiscal muito grande no nosso país. Só em termos de orçamento de guerra, a gente está falando de quase 1 trilhão de rombo fiscal. Então, isso pode pressionar bastante a inflação no médio e longo prazo. As taxas de juros globais média, né, das principais economias, elas estão negativas em 0,5%, né? Então a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos na semana passada se posicionando com a taxa bem próxima a 0% e dizendo que podem ficar nessa mesma taxa com a inflação a 2%, ou seja, taxa de juros real nos Estados Unidos negativa em quase 1,5%. Isso na Europa já é sine qua non, isso no Japão há muito tempo. Então a gente tem um excesso de liquidez disponível no mercado que o dinheiro pode trafegar para um lado e para o outro. A grande questão é que a gente teve nessa semana, por exemplo, o avanço do coronavírus em Londres, em Madrid, em algumas outras cidades europeias. A gente também viu isso no Japão, com o fechamento de escolas. A China, as informações que chegam são meio estranhas, né? Porque, enfim, a gente não consegue confiar tanto, porque não é um país tão aberto em termos de informação. Mas a gente sabe que também a segunda onda da Covid está lá, tanto é que o humor do mercado nesta semana fez com que a Bovespa caísse de quase 100 mil pontos na semana passada para os 95 no dia de hoje, fechou 96 mais ou menos. O dólar tivesse uma valorização de 3,5%, numa cesta de 30 moedas, onde das 30 moedas o real foi a que mais se desvalorizou frente ao dólar. E aí a gente vai ter eleições dos Estados Unidos batendo na porta aí da gente. A gente vai ter a saída do Reino Unido da União Europeia de maneira estranha, porque não tem um acordo ainda. Tanto é que a libra esterlina acabou se desvalorizando frente a diversos ativos no mundo como um todo, por conta da falta de confiança no próprio Reino Unido, que tanto é que o Bank of England é um dos bancos mais seguros do mundo em termos de você aportar capital. Quando a gente projeta para daqui a 2 anos eleições no Brasil, o que a gente vê hoje no nosso país é um risco econômico muito grande por conta da questão fiscal, um risco político muito grande, justamente por conta do clã Bolsonaro também envolvido em coisas estranhas. A gente vê um risco jurídico muito grande, até por conta da movimentação do STF, em mudando na verdade, o seu conceito e as suas decisões a cada 2 anos. Ou seja, o risco de se emprestar dinheiro para o Brasil é muito grande. Lá fora, o risco de deixar o dinheiro parado também é grande em grandes players. Ou seja, a atmosfera internacional e a nacional ela não está tão favorável. Aí o pessoal sempre me pergunta, Tiago, bota o dinheiro no ouro, porque eu fiz isso em meados de
2014, justamente na reeleição da Dilma, porque a gente sabia que ia dar besteira no nosso país. E amarrei também em dólar naquela época. Então, assim, a gente teve um crescimento exponencial de dólar, ouro, euro e alguns tipos de metais, como é o caso da prata. E aí o pessoal, e aí, o que é que tu achas para os próximos 2 anos? Eu fiz, o que eu acho? Eu trago esse panorama para você. Aí eu te pergunto, o que é que você acha? Porque a decisão de fazer essa realocação de recursos é totalmente sua. Eu faço a leitura de cenário econômico baseado naquilo que eu tenho e naquilo que eu acho que pode acontecer. E baseado nisso, eu faço a minha movimentação, que é o meu perfil. Ouro, euro, dólar. Próximos 2 anos, o que é que tu achas? Aí eu estou te perguntando a mesma pergunta que o pessoal faz para mim, tá? Tá. Então, vamos lá, né? Pergunta complexa, né? O seguinte, o grande risco que a gente tem hoje no mundo, que não é um risco de curto prazo, é um risco mais longo, é o aparecimento da inflação. Tá? Por que é um risco de longo prazo? Porque o mundo hoje tem algumas tendências de longo prazo muito deflacionárias, né? Hoje em dia você consome música. Antigamente você comprava um CD de R$25, isso há 30 anos atrás, e você consumia 20 músicas. Hoje você tem milhares de músicas na palma da sua mão. Milhares e milhares, dezenas de milhares. Né? Então, os softwares, toda a tecnologia tem uma influência muito deflacionária na economia, principalmente dos países desenvolvidos. O Brasil é que demorou um pouco mais para sentir esse movimento que a gente está começando a sentir agora. Né? Então, isto posto, o grande risco hoje, como você colocou bem, você vê os bancos centrais ir mudando os mercados de dinheiro. Então, você tem um programa de estímulos de trilhões de recursos usados para comprar os títulos que estão ali no mercado, títulos de dívida das companhias, títulos governamentais, né, os bônus governamentais. Então, você tem o Fed também, por exemplo, semana retrasada, o que é que o Fed fez? O Fed disse, a inflação foi baixa nos últimos 5 anos, abaixo da nossa meta. A meta do Fed é 2% ao ano de inflação. A inflação foi 1% ao ano. Então, o que é que a gente vai fazer? Nos próximos 4, 5 anos, eu vou aceitar uma inflação um pouco mais alta, vou aceitar 2,5%, 3% de inflação nos próximos anos para compensar o período lá atrás de inflação mais baixa. E o que é que essa mensagem traz para o mercado? Juros baixos por muito mais tempo. É o Forward Guidance, né? Ele está olhando para frente e está dizendo, ele está alinhando a expectativa do mercado, o juro vai ficar baixo por muito tempo. E uma das primeiras coisas que isso se reflete também na precificação das empresas é que o futuro distante ele fica mais próximo, de uma certa maneira, em termos de precificação, porque uma empresa vale pelo que ela gera no futuro. Então, o que ela gera no ano 30 vale muito pouco, porque a gente traz a valor presente por uma taxa de risco, pela taxa de desconto. Quando a taxa de juros é muito baixa na economia, esse ano 30 fica muito perto. O que é que acontece? As empresas de crescimento estão valendo muito. Então, você vê uma grande valorização das FANGs, que é o Facebook, é a Amazon, é Microsoft, é Netflix, é Alphabet, que é Google. Não é? Você vê essas empresas de tecnologia que têm muito valor lá na frente, porque são empresas que crescem mais de 20% ao ano, sendo as empresas queridinhas do mercado. E o Brasil é muito carente, a Bolsa Brasileira é muito carente desse tipo de empresa. O mercado brasileiro é muito carente desse tipo de empresa. Porque o vigor desse tipo de empresa está na economia americana. Então, isso é um ponto de investimentos que acontece. E o que eu estava falando é o seguinte, o risco e o mercado está anabolizado por esses estímulos monetários, que os bancos centrais, não só o americano faz, como o europeu, o japonês, etc. Então, o mercado está anabolizado por esses estímulos. E o que é que vai acontecer se um dia a inflação aparecer mais forte do que o esperado? E eu volto a repetir, isso não está no horizonte dos 2 anos que você perguntou. Tá? Não está no horizonte de curto prazo. Mas pode estar no horizonte, tem que aparecer, porque quando o governo imprime moeda, o que é que acontece? O brasileiro já sabe o que acontece quando imprime moeda, né? É que o mundo está experimentando heterodoxia na política econômica. Uma heterodoxia que o Brasil já conhece muito. Imprimir dinheiro, você sabe o que vai dar lá na frente. Causa inflação invariavelmente.
Só que, então, o grande risco para os mercados que eu enxergo é quando a inflação começar a aparecer. Se essa inflação começar a aparecer, o que é que vai acontecer? Os bancos centrais vão ter que tirar esse estímulo. Vão ter que tirar um estímulo para controlar a inflação. E aí é que vai ter o mercado viciado em estímulo, você vai ter o problema do mercado ter uma correção bastante substancial. Mas, diante desse principal problema, na minha opinião, o principal ativo, qual é o ativo que consegue repassar aumentos de preço? São as empresas, né? Então, quando você compra ações, você compra um pedaço das empresas. Então, digamos assim, o melhor ativo para você investir, dado o cenário de cauda de aumento de inflação, são as próprias empresas que são protegidas, porque elas reajustam os seus preços, têm poder de mercado de se valorizar quanto a vir um aumento inflacionário, né? E é por isso que também a Bolsa Americana, por exemplo, e até, em certa medida, a Bolsa Brasileira, apresentaram uma boa valorização, dada a resposta rápida dos governos, dos bancos centrais, principalmente, no combate à crise gerada pelo coronavírus, né? Então, você tem realmente um aumento de casos na França, na Europa, muito gigante agora, mas também um aumento de casos causados pelo aumento do número de testes. Se você ver a idade média, na primeira onda, era 70 anos de idade na Europa. Agora a idade média é 30 anos, porque está testando todo mundo. Enfim, o que a gente está olhando é muito mortalidade, e essa mortalidade não está aumentou recentemente na Europa, mas não está fugindo do controle que vai impactar os mercados. Então, como a gente já está perto de chegar numa vacina também, daqui a alguns meses, provavelmente, é o que está se precificando no mercado, a gente acha no mercado que a questão do coronavírus para os preços dos ativos é uma questão que ficou mais para trás, sendo que realmente ficou esse rombo fiscal e ficou esse risco, mais do que o rombo, ficou o risco do governo, digamos assim, gostar do cheirinho do que é a política que foi feita de expansão de gastos, de gastos desenfreados que foram feitos para passar por esse período de pandemia e que aumentou muito a popularidade do governo. Então, diante desse aumento de popularidade que o governo passa, então o mercado se preocupa um pouco para onde vai a trajetória das contas públicas no Brasil. Você está vendo digamos assim, você vê na mídia, por exemplo, muito embate do Congresso com o governo, mas parece que a articulação política está andando aos trancos e barrancos, mas isso gera um medo, por isso a curva de juros está subindo. Então, hoje em dia, você já tem um juro prefixado de 2026, pagando mais de 7% ao ano, enquanto você tem uma Selic de 2%. Né? Então, e aumentou recentemente, esse foi de um mês para cá, a curva de juros está abrindo, por esse medo da percepção da trajetória fiscal da economia brasileira. Enfim, então... E quanto ao ouro, não é um ativo que eu gosto muito, você perguntou, né? Porque é um ativo que não gera fluxo de caixa, não gera resultado, então eu prefiro, para proteger, investir em empresas que conseguem repassar aumento de preço de inflação, se aparecer inflação. Enquanto tem estímulos do Banco Central, as empresas de crescimento estão continuando crescendo muito, porque os juros vai se manter baixo por muito tempo, foi o que o Fed declarou lá fora. E a inflação aqui no Brasil é algo que está aparecendo, né? Pelo aumento do dólar, o IGPM disparou, é algo que você vê na inflação de alimentos. Porém, o Banco Central o que o Banco Central está olhando, que é o horizonte relevante da política monetária, que é o ano que vem, 2022, até 2022, os núcleos de inflação e as expectativas de inflação estão controladas, estão abaixo da meta de inflação, estão abaixo de 3% ao ano. Então, o que o Banco Central acredita hoje, nos modelos que eles fazem, é que a inflação, ano que vem, ela não vai aparecer. Eu sei que hoje você vê muitos relatos de problemas na cadeia produtiva, muitos relatos de problema faltando cimento para a construção civil, faltando aço, faltando vidro, faltando quase tudo, pelo problema da cadeia que houve com o coronavírus, né?
Então, o que o Banco Central está acreditando é que esse problema é pontual. Tá? O que o mercado está, em termos de mercado de juros, o mercado está batendo mais no risco da política fiscal não ficar boa. Não conseguir controlar as despesas do governo, não conseguir fazer reformas como a reforma administrativa, que vai trazer um pouco mais de racionalidade à carreira pública do país. Vai acontecer, né? Então, assim, acho que o risco fiscal, como você bem colocou, ele está diretamente relacionado justamente com os estímulos que o governo está fazendo, não só no Brasil, mas no mundo, que faz parte da intervenção dos bancos centrais, como se houvesse uma harmonia entre os principais bancos centrais do mundo para justamente tentar estimular as economias para atenuar o efeito colateral do coronavírus prático, né? O que a gente tem hoje nada mais é do que um efeito colateral na economia real que foi contaminando, né, o mercado financeiro como um todo. Ou seja, o risco do mercado financeiro foi contaminado pela falta de produtividade e a falta de consumo da economia real, diferentemente de 2008, 2009, que foi o mercado financeiro contaminando a economia real, né? A gente teve um processo contrário hoje. Trajano, vou pegar somente um gancho que Guilherme falou com relação a esses estímulos que a gente viu muito no mundo e principalmente aqui no Brasil, que inclusive foi até pauta de discussão há uns 2 dias por conta da declaração do Bolsonaro lá no discurso que ele falou na ONU, né, com relação ao valor que tinha sido deixado no mercado com relação a isso. E a gente sabe que, por exemplo, a gente tem cerca de 45 milhões de pessoas antes desse processo do auxílio emergencial que eram desbancarizadas, ou seja, a movimentação de receita dessas pessoas, tanto de forma informal, digamos assim, como também de pessoa física, era justamente em cash. Ou seja, a gente está falando de mais ou menos aí arredondando 25% da população brasileira, né? Arredondando. E também a gente teve acesso a um fundo de mais ou menos R$600, R$1.200 se fosse uma mulher que fosse dona do lar, aquele negócio todo. Ou seja, a gente está vendo um estímulo bilionário na nossa economia nos últimos meses, que, teoricamente falando, vai ser postergado até o final deste ano, e que se houver um corte para o ano que vem, que inclusive foi uma discussão muito grande entre o Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro nos últimos meses, que trouxe algumas farpas entre os dois, e não é nenhuma novidade, digamos assim, mas pegando estritamente esse auxílio, certo? A gente pode ter, são pessoas que necessitam desse dinheiro para poder sobreviver, existem pessoas que conseguem fazer investimentos também com esse próprio dinheiro. Uma pessoa que tem, vamos chamar esse auxílio de recursos extras, porque eu garanto que ninguém que recebeu o auxílio emergencial este ano planejou receber esse auxílio no começo do ano que vem. Então existem coisas que caem na nossa conta que não estavam previstas. Como é que eu faço para manejar de maneira ótima recursos que não estavam... É perfeito, recursos que não estavam previstos caem na nossa conta. É espetacular. Como é que eu faço para manejar de maneira mais consciente esses recursos? Seja um auxílio, seja um pagamento de uma bonificação, enfim, como é que eu faço para fazer isso? É um ano atípico em todos os sentidos, né? Inclusive nisso. Então, um ano atípico para as empresas, para os negócios que tinham uma expectativa e a realidade se desenhou de outra forma, e para pessoas que recebem esse auxílio e que algumas até também não precisavam dele para viver, e ele veio como um plus. Da mesma forma que para muitas pessoas abalou, porque a pessoa conseguia faturar, conseguia fazer mais dinheiro no mês com a sua movimentação informal, e isso veio pelo menos para o básico, tá? Então, quem consegue essa sobra, quem consegue esse plus realmente, ter esse extra, é fundamental aí, mais uma vez, entrar naquele ponto de planejamento. Se você não tem um planejamento, que pelo menos você tem um tato aí, você tem um conhecimento daquilo que você deseja, daquilo que é prioridade, que é necessário para você, para que você coloque o dinheiro na frente e diga, opa, isso aqui caiu, não estava previsto. Como é que eu posso priorizar e fazer com que esse recurso agregue para a minha vida da melhor forma? O problema é, quantas pessoas têm clareza para fazer esse opa e pensar o resto do que eu falei? São poucas, infelizmente. Porque a gente termina por agir por impulso. E aí, impulso, a gente tem muita coisa que já quer. Afinal, a pessoa que recebe 1.200 já está pensando no dia que vai receber 1.700 e já sabe aonde vai empregar aquela diferença de dinheiro. A pessoa que recebe 2 já está pensando quando assumir como analista ou como supervisor, receber 3, aonde vai empregar. Mas a gente nunca está pensando aonde é que a gente pode ajustar e que, se vier um dinheiro extra, eu não preciso gastar de cara. Afinal, o meu futuro é muito incerto. A gente vive num país politicamente completamente instável, por isso que se torna aí o país melhor do mundo, praticamente, para investir, um dos piores para dever.
E a gente tem uma incerteza muito grande em vários âmbitos. Por isso, trabalhar nesse valor extra que vier como uma reserva, seja para compor a sua de emergência, se você já tem, trabalhar em algo para o seu longo prazo é prioritário. E se você está pensando nesse dinheiro para uma viagem, para trocar o carro ou para outra coisa, já se trata, de certa forma, de um impulso. Afinal, você está queimando uma gordura extra que poderia vir a te salvar em momentos de maior necessidade. Então, ter essa questão de clareza de prioridade e de pensar um pouco mais no médio e longo prazo termina sendo um grande diferencial também. E procurar evitar essas ações que são tão comuns por impulso. Senhores, a gente está chegando quase no finalzinho aqui, olhando para o relógio. Está chegando já no finalzinho. Papo bom, papo rápido. E aí, considerações finais. Somente vou deixar uma perguntinha para o que os dois fazem. Para os dois falarem, na verdade, e trazerem suas respectivas considerações. Quais são as oportunidades e aprendizados que a gente tem para investimentos até o final deste ano? Até porque a gente está vendo uma oscilação muito grande no mercado. E também para a educação financeira, até porque a gente vem passando por um processo de reinvenção, inclusive orçamentária, das nossas respectivas empresas e lares. Então, quais são as oportunidades que a gente tem até 2020, final de 2020? Ô Tiago, pronto, vou pegar o gancho de falar o que eu tinha dito para você. Qual a pergunta que mais me fazem? Tá na hora de eu comprar bolsa de valores? Tá na hora de eu investir? Então, juntando com essa sua pergunta, eu digo que é sempre hora de investir na bolsa de valores, porque você está investindo em ativos da economia real, que é com certeza muito melhor do que muita gente fica investindo só em título público. Você está comprando dívida quando você investe em título público do Brasil, de um país de terceiro mundo. Não é a coisa mais segura que você tem para fazer no mundo, tá? Sempre tem um vento de caldo. Você vê a situação da Argentina hoje, é uma situação muito crítica em termos econômicos, em termos de quem tinha poupança lá está numa situação complicada, sem controles de capitais enorme, etc. E o Brasil é ali pertinho, né? O Brasil está perto, mas tomando um caminho um pouco diferente do caminho da Argentina, para nossa sorte. E é sempre hora de investir na bolsa. Até nesse mundo atual, você tem um mundo sem inflação, que eu estava falando, lá fora, Estados Unidos, Europa, não tem inflação, mas onde é que tem inflação? O Fed está jorrando, o Fed é o Banco Central Americano, o Banco Central Europeu, BCE, jorrando dinheiro, Fed, jorrando dinheiro. O que é que acontece? A inflação não aparece nos bens de consumo, nos serviços. Está aparecendo a inflação de ativos. Então, você não ter ativos, você acaba ficando relativamente mais pobre. Você não compra ativos. Então, a dica de investimento aí é as pessoas terem mais coragem e buscarem conhecimento. Tem uma ótima alternativa de investimento, que é o BOVA11, que é um índice diversificado que replica a Bolsa Brasileira, que replica as principais empresas do Brasil. Para começar, digamos assim, para quem quer lidar de maneira solitária, é um excelente caminho para começar a investir em ativos. E nós na Multivest Capital, a gente tem o fundo de ações da casa, por exemplo, que eu cuido, o Multivest FIA, que é algo que dessas empresas que tem no BOVA11, a gente escolhe as que a gente prefere nas principais casas de investimento, e a gente tenta e vem conseguindo muito bem superar o índice da Bolsa Brasileira, né? Então, é uma alternativa de investimento para quem quiser conhecer o Multivest Capital. Tem o nosso site, multivestcapital.com.br, e fazendo o meu merchanzinho aqui. Eu vou cobrar, viu? e é uma boa alternativa de investimento também. Então, a dica seria Bolsa de Valores, sem medo. Né? Aprenda, na verdade, de maneira responsável, investir um pouquinho. Conforme o seu perfil de risco, né? Conforme o que caiba a você. Entenda que dá para todo mundo ter. Entendi. Leandro? Eu vou para 2 pontos rápidos aí, tá? Primeiro, a percepção da necessidade básica do capital de giro próprio. Isso é, uma reserva de emergência, se você é pessoa física, se você é solteiro, se você mora com seus pais, você é pai de família, mãe de família, enfim. Você precisa ter um capital de giro próprio, uma reserva para emergências. E eu ouvia médicos que faturavam dezenas ou mais de 100 mil por mês aí, ou empresários dizendo, para que eu vou precisar isso? Eu gasto muito, mas todo mês eu giro muito. Eu faço muito dinheiro. E ninguém esperava que o mundo fosse parar. E sim, o mundo pode parar. Isso não depende de você, não depende de mim, nenhum de nós. Então,
o capital de giro próprio, reserva de emergência, e para uma empresa pequena, média ou grande, ter capital de giro, que lhe dê subsistência de pelo menos 3, 4 ou 6 meses, é essencial, porque sim, as coisas podem parar. Sim, a direção do vento pode mudar e você pode ser pego de surpresa, e se isso acontecer, não adianta fazer como a maior parte dos pequenos empresários, que vem o faturamento da mão para a boca, foram pegos de surpresa e estão aí os números. E o outro, para fechar rapidamente, é que as pessoas não façam supletivo no mundo dos investimentos. A gente tem aí uma série hoje de gurus de investimentos, tá, que estão aí bravando aos 4, 7, 10 ventos nas redes sociais do que a gente deve ou não fazer, e as pessoas que sequer entendem como é a rentabilidade da poupança querem começar em ações, em fundos e em muito mais. Essas pessoas, muitas delas não sabem nem o seu perfil, e foram elas que fizeram com que a Bolsa tivesse ainda mais volatilidade entre fevereiro e principalmente março, porque no desespero já não sabiam que guru seguir e o que fazer. E a falta de conhecimento ao querer fazer o supletivo e pular etapas no mundo dos investimentos fizeram com que a derrocada fosse ainda maior e que muitos realizassem as perdas ao invés de botar a mão embaixo da bunda e esperar o mercado melhorar e ver o que é que ia acontecer. Então, esses são 2 pontos que eu acho que devem ter destaques e que ficaram de aprendizado para a gente nessa fase. Então, senhores, em resumo, consciência, educação e coragem. Bate-papo de hoje sobre educação financeira, investimentos e projeção futura. Espero que vocês tenham gostado. A gente está encerrando a nossa Semana de Negócios do SEDEP. Queria agradecer a todos que compareceram, que fizeram possível, né, esse evento, todo mundo, o pessoal de marketing, o pessoal daqui também da Fé Comércio, o pessoal da produção, que depois a gente mostra o pessoal. Então, até a próxima. A gente tem a probabilidade de fazer novos eventos no mês de outubro. A gente vai se comunicando. Um grande abraço a todos. Até mais.